Bom, em primeiro lugar, não é longa nem é grande esta intervenção. E poderíamos dizer que isto é uma conversa inacabada, com todos os ângulos de apreciação, de observação, tendo a cultura como uma questão fundamental. De facto, é um debate que tem de continuar, portanto, que hoje conhece dificuldades, mas também potencialidades. A cultura, na concepção da democracia que defendemos, é um pilar fundamental, portanto, uma componente estruturante do Estado Democrático, e também nesse campo é preciso que a Constituição se cumpra. Embora o problema da Constituição está fundamental, não é tanto a sua, portanto, enfim, a violação, portanto, as normas de enfraquecimento da lei fundamental, não, é a falta de efetivação. A cultura tem 6 artigos da Constituição da República sobre a democracia cultural, como um dos 4 pilares fundamentais a nível político, económico, social e cultural. Ou seja, a cultura tem este estatuto, este valor, portanto, que os constituintes, portanto, lhe reconheceram. E é preciso, de facto, a sua efetivação, o seu cumprimento, e isso não tem acontecido ao longo de décadas. Aliás, a própria Constituição sofreu, portanto, 7, 8 revisões e foi sempre a perder. Sempre a diminuir os conteúdos democráticos, sempre, portanto, a fragilizar, portanto, as garantias. Ainda não chegaram à cultura. O ataque foi desferido, portanto, naturalmente, a partir no plano político, no plano económico, no plano social. A cultura que aparentemente tem sido poupada não tem sido. Não tem sido, portanto, e bastou, digamos, o surgimento da pandemia para que essas certezas fossem abaladas com todas as dificuldades que, entretanto, se verificaram, em que os criadores da cultura, portanto, toda essa massa imensa, muitos deles tiveram dificuldades em sobreviver. E não era, digamos, uma questão sanitária, não era uma questão de saúde, era razões outras. E eu digo isto porque eu estive na Constituinte e vinha, portanto, de uma experiência de vida, portanto, própria ali da cintura industrial de Lisboa. E esta questão do livro é interessante porque no meu bairro operário não havia livrarias, nem havia livros. Ainda não havia televisão. E tínhamos a necessidade, portanto, os miúdos, porque estamos a falar da época de instrução primária, miúdos que tinham dificuldades em ler, adoravam desfolhar os livros e lê-los. Porque era a referência que tínhamos, não tínhamos mais sítio nenhum para procurar, portanto, os livros. O próprio ensino primário, na altura, enfim, nunca me esqueço, eu ainda levei pancada na mão esquerda por ser canhoto. Portanto, mas, portanto, foi de facto, portanto, a Constituição, portanto, o impulso de massas, portanto, a cultura não foi, portanto, os comandos constitucionais do artigo 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, digamos, não foi resultado de uns cérebros iluminados, mas foi, digamos, um movimento de baixo para cima, portanto, um impulso revolucionário onde a cultura encontrou lugar, mas não foi por uma imposição, portanto, mais ou menos pendurada, não. Portanto, era uma necessidade da vida, portanto, uma necessidade que o povo tinha de ler, portanto, de ler e aprender. E por isso, portanto, valorizamos tanto a cultura, tal como valorizamos, portanto, este grande objetivo das organizações e dos homens e mulheres da cultura, que é a luta pelo objetivo de 1% do Orçamento de Estado, naturalmente, para a cultura. Dizer-vos, camaradas e amigos, que temos encontrado resistências profundas. Portanto, o destino das nossas propostas, como a Ana aqui referia,
um valioso acervo de propostas, de resoluções, de um esforço tremendo para a valorização da cultura, que encontrava, portanto, no Partido Socialista, digamos, para além dos conceitos retrógrados da direita, no Partido Socialista o maior resistente, o governo do PS. Particularmente em termos de investimento, em termos de apoios, era muito difícil. Nesta fase da vida política nacional, dizer quanto difícil era, digamos, eu não digo aturar o PS, mas era verificar as dificuldades que eles tinham de aceitar uma medida, portanto, sei lá, a medida dos museus, portanto, da sua gratuitidade. Quantas reuniões, quantas batalhas tivemos que travar porque o PS não queria. Assim como noutras áreas mesmo relacionadas com a cultura. E apesar enfim, desta situação, há um movimento que tem e ganha força, de grande dimensão, tanto apesar destas restrições que resultam da pandemia. Aqui uma conclusão óbvia, portanto, poderíamos dizer que, afinal, a cultura não é confinável. Portanto, com algumas medidas restritivas desastrosas que o governo, enfim, avançou, com consequências tremendas no plano material dos criadores, portanto, enfim, das livrarias como esta. Portanto, as dificuldades foram muitas neste período, mas, portanto, nós consideramos que não temos alternativa. O posicionamento, o caminho da CDU tem de ser insistir nas propostas. Não se limitar à denúncia, que é importante, portanto, enfim, alertando, é importante, mas eu acho que as propostas têm um valor em si. Foram derrotadas. Na próxima legislatura vamos apresentá-las. Este é o compromisso que assumimos. Tendo em conta o seu valor, tendo em conta, portanto, a sua atualidade. É uma persistência, portanto, que deu resultados, mesmo com os chumbos sistemáticos que o PS, portanto, colocou. Ainda assim tivemos resultados muito da nossa proposta, da nossa ação, da nossa intervenção, uma campanha, portanto, de ligação à realidade, portanto, enfim, a Ana, portanto, andou muito por ali, portanto, com o secretário-geral às vezes, portanto, enfim, para dar, portanto, ênfase e significado à nossa proposta, e mesmo assim, pronto, no alargar das verbas para a Adgartes, na garantia da gratuitidade na entrada dos museus aos domingos de manhã, no reforço do apoio à criação literária, na redução do IVA nos espaços culturais, nos apoios extraordinários no quadro da epidemia. Mas voltamos sempre na mesma. Só não fomos mais longe, designadamente no atingir desse objetivo de 1% para a cultura, pela intransigência do PS. Secundado, inevitavelmente e logicamente, pelo PSD e dos seus sucedâneos. Mas esta, portanto, é a linha que vamos continuar, portanto, com uma ideia central. O Estado não se pode eximir das suas responsabilidades constitucionais em relação ao direito à cultura. Portanto, é da democracia que estamos a falar. É uma democracia cultural, portanto, uma democracia, portanto, que tem este pilar, tanto a par de outros, e que obriga, portanto, responsabiliza, portanto, o Estado, portanto, designadamente o Governo. E também aqui nesta área, portanto, se junta ao somatório em que há um momento em que o Partido Socialista não quis mais acertos, diálogo, concretização daquela proposta. Há um momento em que, portanto, foi claro, portanto, e tínhamos 3 objetivos: a questão de defesa e salvação do Serviço Nacional de Saúde, as questões da legislação laboral e a valorização dos salários. E houve um momento em que não deu nem mais um passo. Até estranhamos, porque havia sempre, portanto,
dureza, mas, portanto, enfim, flexibilidade tática. E é uma altura que amarraram o burro e dali não saiu. Já tinham decidido. Aliás, eles são muito previsíveis. Portanto, o António Costa, num debate que fizemos, portanto, eu fui apanhado de surpresa, porque ele por nunca ser, mesmo nos momentos mais duros, tinha, portanto, manifestado aquela arrogância, aquela tensão. Eu hoje a ver a sondagem da Católica e da RTP, começo a perceber a razão do nervosismo dele. E então esta gente que bebe as sondagens como quem bebe água, não lhe dá a maioria absoluta. E depois daquela afirmação rotunda, digamos, de que ou tenho maioria absoluta ou vou-me embora, não é com 38% que ele, portanto, enfim, consegue. Portanto, o seu objetivo de maioria absoluta. Mas isto foi uma deriva, os camaradas perdoar-me-ão, mas em relação a esta questão da intransigência do governo do PS. Bom, nós hoje estamos aqui no meio dos livros, mas a cultura tem, felizmente, mil caras e dinâmicas, do teatro à música, às artes performativas, à pintura, do cinema, portanto, ao bailado. Portanto, estas atividades, mil espelhos, também demonstram que não é razão também para estarmos pessimistas, mesmo neste quadro tremendo de pandemia, neste quadro de dificuldades económicas, nesta dificuldade política de um governo que não é capaz de responder, portanto, aos problemas. E por isso, como dizia, estamos aqui no meio dos livros, numa importante instituição, a Unicep, coisas que podíamos valorizar tanto. O património que temos, que não se vê. Bem que há muita gente, infelizmente, mas, por exemplo, essa massa jovem. E o ângulo de apreciação que alguns amigos, camaradas aqui fizeram, portanto, este problema. Hoje os jovens têm outras alternativas. E este é um problema, sério. Eu tinha que ir lá ao cara da Gulbenkian levantar o livrinho, não é? Mas era aquilo que tinha. Portanto, hoje a oferta aos jovens é tão diversa, tão avassaladora, que naturalmente depois a cultura sofre em termos de consequência. Pronto, creio que era importante também, portanto, alguma reafirmação de algumas ideias da necessidade da cultura ser valorizada nos programas escolares, como dizia aqui a Hilda, portanto, mas também, portanto, acarinhada pelo poder local. O poder local aqui pode ter, portanto, de facto, um papel valioso. Muitas vezes sucumbimos porque é a direita que está na Câmara Municipal, portanto, mas há sempre possibilidades e potencialidades, e não é necessário que seja só nas câmaras de CDU, portanto, que existe o desenvolvimento da cultura, portanto, da arte, para bem da nossa própria democracia. Eu não vou perturbar mais aqui a presidência, mas dizer, portanto, reafirmar o nosso agradecimento pela vossa disponibilidade de estarem aqui, da vossa contribuição. É uma conversa inacabada, mas que não se perdeu. Acho que há matéria de reflexão, onde convergimos já em relação às matérias da nossa reflexão, naturalmente, para partir depois para a iniciativa. Portanto, é preciso iniciativa. As coisas podem ser mais difíceis do que pensamos, mas, de qualquer forma, a cultura, portanto, a cultura vale muito. Portanto, como dizia alguém, uma causa nunca morre enquanto existir quem a defenda. Portanto, eu creio que a cultura também, portanto, é uma batalha que temos de travar na sua defesa. E muito obrigado e desculpem lá esta demora. Muito bom.